Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui hoje com o atleta Valdir Pires e vamos bater um papo aqui sobre a vivência dele com o esporte, como ele entrou no esporte, né? É um atleta do mountain bike e vamos aí aproveitar um pouco desse bate-papo com essa fera aqui do esporte, ok? E aí, Valdir? Então, Léo, grande Tudo satisfação, muito agradecido pelo convite, estou muito honrado de poder fazer parte desse seu projeto e vamos aí passar um pouco da minha história. No ano de 1991, aos 19 anos de idade, eu trabalhava de cobrador de rua na cidade de Unai e eu andava em média de 50 a 60 quilômetros todos os dias durante o meu trabalho. Era uma empresa que ficava um pouco retirada da cidade e aí quando eu ia a banco, correios, ia aos clientes fazer o trabalho do serviço do dia a dia, ia acumulando a quilometragem, então entre 8 da manhã e 5 da tarde eu acabava andando em torno de 50 a 60 quilômetros. E naquela bicicleta comum, sem marcha e tudo mais. Aí o que acontece? Houve uma corrida de 27 quilômetros lá na cidade de Unai entre os atletas da cidade, com bicicleta de 10 e 12 marchas, que eram as bicicletas da época. Eu não tinha a bicicleta de competição, mas aí eu acabei pegando uma emprestada com um amigo, eu não sabia usar marchas, também não andava em pelotão, né? Aí eu pedi para colocar numa marcha que desse para eu fazer a corrida inteira, e eu fiz os 27 quilômetros, por incrível que pareça, numa única marcha. E sem andar no pelotão, porque eu andava era sozinho, então eu não ia arriscar ficar no meio e derrubar alguém. E aí aconteceu que o pelotão deu mole numa subida de 5 quilômetros e eu passei todos os atletas nessa subida, exceto um que já estava numa fuga lá na frente, e eu acabei terminando a corrida em segundo lugar. E aí de lá para cá virou assim paixão mesmo, né? Ciclismo, foi o primeiro troféu, a primeira corrida. Antes eu tinha feito algumas corridas de atletismo e tinha ficado sempre uma posição ou duas atrás dos que ganhavam troféus. E aí pelaquela de ciclismo, que já era o meu trabalho do dia a dia, que eu consegui o primeiro troféu, a partir daquele momento ali, bicicleta para mim era o foco. Porém, isso foi em 91, bicicleta emprestada. A primeira bicicleta que eu consegui juntar dinheiro para comprar foi em março de 93, 2 anos e 2 meses depois. Aí daí para cá eu nunca mais fiquei sem bicicleta. Bacana, então você tentou dar um de Ayrton Senna, com uma marcha só. Ah, é, exatamente aquele grande prêmio lá no Brasil, de Interlagos, ele com uma marcha só. E essa primeira prova foi speed. Foi speed. Bacana. Ô, Jay, você pode falar pra gente qual foi a sua prova mais importante, a sua maior conquista no esporte nesse tempo aí? Então, a prova mais importante que eu participei foi o Campeonato Brasileiro de 2014, que eu fiquei em 12º, e o Campeonato Brasileiro de 2016, que eu fiquei em 14º. Isso em termos de prova mais importante. O resultado mais importante, em relação a uma prova só, eu diria que foi os 70 quilômetros de Brasília, que eu cheguei em terceiro lugar. Essa você citaria como a prova mais difícil? Também foi uma prova que durou quase 4 horas, eu gastei 3 horas e 57 minutos, eu tive que parar por 2 vezes, por muita cãibra, eu parei não só para empurrar a bicicleta, eu tive que parar para deitar porque eu não conseguia ficar de pé. Eu parei por cerca de 5 minutos, aí continuei, andei em torno de mais uns 30, 40, aí teve outra subida forte, eu parei novamente uns 5 minutos, e mesmo com essas 2 paradas, eu ainda consegui chegar em terceiro lugar. Foi, sem dúvida, a prova mais dura e o melhor resultado em termos de competição, de prova dura. É claro que eu já fui campeão brasiliense, mas não foi numa única etapa, foram várias. Então, em termos de uma prova só, eu diria que 70 quilômetros foi o grande desafio da minha vida como ciclista, biker, amador. E a prova tem, a cada ano, ficando mais difícil, né? 70 km? Sem dúvida, cada ano ela está mais seletiva, o organizador ele prioriza a premiação e ao mesmo tempo o desafio. Então tem atletas que vão em busca de um resultado entre os primeiros,
que é a premiação, e muitos outros vão completar, porque é um desafio completar uma prova duríssima igual é os 70 quilômetros. Cada ano que passa está mais difícil. Parece que aquelas subidas lá, a geografia vai aumentando, enquanto a natureza está parada, parece que lá não para não. A cada ano que passa, cada subida está 1 quilômetro mais longa. Bem, Valdir, você poderia citar para a gente seus principais resultados e conquistas? Então, com muito prazer. No ano de 1997, houve o Campeonato Brasiliense com 6 etapas e no somatório dos pontos eu me tornei o campeão brasiliense na categoria cadete, que na época era a elite, era a categoria mais forte. No ano de 1998, eu migrei para o ciclismo de asfalto e fui campeão mineiro na prova de contrarrelógio, na categoria aspirante, que é abaixo da elite. Porém, eu cheguei a apenas 2 segundos do primeiro colocado da elite. No dia seguinte, teve a prova de Campeonato Mineiro de circuito, meio fundo, que é uma somatória de pontos. E largamos junto, elite e aspirante. E nós fizemos uma fuga com outros atletas e eu acabei fazendo mais pontos que o campeão mineiro da elite. Então eu me considero campeão mineiro de ciclismo na categoria elite. Aí depois disso eu parti para a categoria Master. Aí no ano de 2002 eu fui terceiro colocado na Copa Internacional de Mountain Bike, na categoria Master, que na época era de 30 a 39 anos. Fui campeão mineiro de contrarrelógio, campeão mineiro de montanha, campeão mineiro de circuito, isso na categoria Master. No Campeonato Mineiro, naquele ano, eu fiquei em 5º lugar, também na categoria Master. Na Copa Minas Goiás de Mountain Bike, que envolve a região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e algumas cidades do Goiás na região próxima ali do Triângulo, Berlândia e Uberaba, eu acabei sendo campeão dessa Copa Minas Goiás na categoria Master. Também fui campeão da Copa Triângulo de Ciclismo na categoria Elite. E recentemente agora, a partir de 2012, eu voltei a competir aqui no Distrito Federal. E aí eu ganhei algumas competições na categoria Master C, que é de 40 a 44 anos. Aí veio o campeão da Copa Formosa, campeão da Copa DF, vice-campeão brasiliense por 2 vezes na Master e o terceiro colocado nos 70 km de Brasília, também na categoria Master. E 2017 veio o brasileiro. No próximo vídeo teremos o resultado. Isso aí. Odílio, o que você poderia falar para a gente quanto às dificuldades da prática do esporte? Do ciclismo em geral, ciclismo speed, né, de estrada ou motobike. Relacionando assim os quesitos da entrada, a dificuldade de entrar no esporte, a permanência e os riscos que a gente corre. Então, Léo, são inúmeros, né, as dificuldades. O principal é a falta de dinheiro. Eu diria que é um esporte de rico, praticado por pobres, para você ter uma bicicleta com qualidade, pagar um treinador, pagar um nutricionista, suplementação, alimentação, precisa de tempo para treinar, para descansar. Então isso tudo envolve a parte financeira, que é um gasto que no final se torna um gasto muito alto. Então é uma dificuldade. E as outras é do dia a dia. Nós não temos asfalto com acostamento lisos, o movimento de carro em algumas estradas é muito grande. Além desse movimento, é muito caminhão que passa e solta lona de pneu, que acaba furando os pneus das bicicletas de speed. As trilhas estão cada vez menores. O pessoal está loteando, está se tornando tudo chácaras. Então, assim, a gente já não tem mais tanto espaço de trilha para se praticar. E o nosso inimigo grande, gigante, o poderoso, que são os malas, os caras que roubam. A gente tem que driblá-los todo dia. Eu lembro que em 94, 95, eu iria para o Morro da Capelinha aqui em Planaltina, à noite, para treinar. Hoje não se pode ir lá durante o dia, porque você corre o risco de ser assaltado. Então, há 15, 20 anos, a gente andava super tranquilo. Então, no geral, excesso de carro, falta de rodovia estruturada, falta de trilhas.
o perigo dos assaltantes, são os grandes desafios que a gente enfrenta no dia a dia, são os nossos piores inimigos na prática do ciclismo mountain bike. Valdir, uma pergunta que surgiu aqui para mim agora. O que você acha da prática do ciclismo sem compromisso de competição? Olha, vai depender daquele íntimo de cada um. Eu, particularmente, eu vivo dentro do espírito de competição. Eu vivo a adrenalina da competição, não do ganhar, mas do de estar sempre ali no pódio. Agora, é muito mais prazeroso você andar de bicicleta, você entrar nas competições sem a obrigação de resultado, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vivo essa adrenalina da competição, do resultado ali ferrenho de ganhar, eu entendo também, tem dia que eu sinto a falta de entrar numa competição só mesmo por participar, sem compromisso. E se formos analisar, uma competição que tem 10 atletas, quantos vão subir ao pódio? 3 ou 5. Quantos vão ficar de fora? De 5 a 7. E se a competição tiver 30, 50, 100, quantos que vão ganhar? Os 3, os 5 e os outros. Então, ao mesmo tempo, tem que fazer um paralelo aí, vai depender do desejo de cada um. Bacana, Valdir. 3 dicas rápidas aí para os iniciantes. Primeira coisa, conheça o ciclismo, conheça a verdadeira realidade. Quanto que você gasta, quais são as dificuldades, quais são os riscos e quais são as satisfações, o prazer de se pedalar. Beleza. Então tá aí, pessoal. Obrigadão, Valdir, pelo papo. Foi bacana. E, pessoal, se inscreve aí no canal, deixa seu like aí no vídeo, clica no sino aí para receber atualizações. E mais coisa virá por aí, beleza? Beleza, galera? Aquele abraço, show de bola. Espero que vocês assistem e que gostem e que coloquem a opinião de vocês. Abraço, valeu. Valeu, pessoal.